Olá, bem-vindo ao nosso programa. Peço àqueles que tenham dúvidas que façam as perguntas devidas. Perguntas de todos os tipos serão respondidas no decorrer da nossa programação. Que vocês compartilhem as nossas postagens. Aqueles que quiserem maiores informações, nós temos em torno de 80 vídeos num canal do YouTube chamado Conversando com Zé Pilintra. Aproveitem, façam as perguntas, tirem as dúvidas, que estaremos à sua disposição. Sejam todos bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos à nossa Casa de Zé. E hoje vamos conversar um pouco, eu através da palavra e você através do pensamento, sobre a felicidade e a religiosidade, independente da religião. Vamos começar assim. O que realmente todos nós, humanos, procuramos? Felicidade. A felicidade vem com a conquista de alguns objetivos. Esses objetivos é um conjunto de vontades que faz nossa vida mais feliz. Por que essa conversa? Existem muitas divergências quanto à felicidade. Somos escravos da felicidade no geral. Por exemplo, somos escravos de vencer, ter mais dinheiro, ter mais amor, ter mais prazeres. Isso tudo causa a ideia de felicidade. Mas a felicidade é um pouco mais complexa. Ela vem de um conjunto de duas ideias necessárias: a ideia humana e a ideia espiritual. Todo humano é espiritual de nascença, todo humano busca uma espiritualidade. Você pode ser católico, evangélico, budista, umbandista, ateu. Daí você vai me dizer que ateu não tem religião. Não. Ateu tem uma religião. O ateu costuma, muitas vezes, encontrei muitas pessoas que se dizem ateus, usarem a seguinte frase: Deus me livre. Então ele não é tão ateu como ele mesmo acredita. Só é uma pessoa que tem divergências com as linhas religiosas. Mas linhas religiosas, vamos começar assim. Religião é uma normativa de um pensamento e de uma fé. Religiosidade é a prática desse pensamento e dessa fé. Como iniciei dizendo que somos escravos da felicidade, acredito eu que não podemos ser escravos da religião. A religião deve nos libertar, nos dar asas, fazer nós pensarmos sobre algo superior, muitas vezes, e na maioria das vezes, inatingível. O problema maior nesses 65 anos de idade e muitos anos
de religiosidade, de praticar uma religião, é ver pessoas se escravizarem, serem escravizadas por ideias religiosas. Todas as religiões, todas, as ideias e os ideais dessas religiões todas são excelentes. São perfeitas no pensamento básico, mas o que normalmente vemos é que os líderes religiosos deturpam a ideia religiosa em seu benefício e, com isso, escravizando o seu seguidor. Vamos ser escravos da religião também? A religião vai comandar o nosso viver? Por quê? Se foi nos dado um paraíso, se foi nos dado o livre-arbítrio, por que devemos então nos escravizar diante ou dentro de uma religião? A religião é libertação. Ela nos liberta. A junção da humanidade, do viver humanamente, com o viver espiritualmente, dá o equilíbrio. Esse equilíbrio nos dá condições de iluminação e ver os caminhos, encontrar os caminhos mais facilmente. Mas a religião serve para quê? Serve para muita coisa. Primeiro, você se conhecer. Segundo, através de você se conhecer, encontrar a espiritualidade, você entender o outro. Isso traz uma melhor convivência. Isso traz uma evolução da humanidade num conjunto civilizado. Com o mundo em evolução, as religiões evoluíram. E muitas evoluíram de forma errônea. Elas poderiam ter evoluído e deixado a escravização de pensamento. O religioso, ele tem o direito de ouvir, o direito de pensar, o direito de concordar e o direito de discordar. No mundo de hoje, discordar se tornou agressivo. Você não concordar com uma ideia torna você inimigo. Mas como? Se o Criador é o mesmo, se o paraíso que foi dado é o mesmo, se o livre-arbítrio foi o mesmo, por que quem discorda de você é seu inimigo? Qual razão? Por quê? Vamos falar sobre a minha religião, a Umbanda. A Umbanda tem como símbolo é paz e amor. Então, a Umbanda não faz o mal. E por que os líderes de Umbanda escravizam seus seguidores, deixando eles à mercê das decisões desse líder? Por que o líder não deixa o umbandista pensar? Por que ele deve ficar na mão desse líder espiritual? Qual razão? Se a religião é libertação, ela deve libertar seus seguidores, inclusive libertar do líder espiritual. Então, convenhamos, é uma manipulação de uma religião para sua escravização. Se você recebe uma entidade, uma manifestação,
Você deve seguir seu líder espiritual no que ele diz ou no que a sua manifestação, a sua entidade diz. Isso acontece muito na linha de Exu. Na linha de Exu, a maioria das pessoas segue o que o líder diz, em vez de escutar sua entidade e seguir o que ela diz. O líder espiritual segue a entidade dele, o que ela diz, você segue o que sua entidade diz. Mas daí você vai me dizer, Luiz, eu não sou tão desenvolvido assim para seguir minha entidade. Perfeito. Seu líder espiritual tem que trabalhar, desenvolver você para que você aprenda e descubra como escutar sua manifestação, sua entidade. Esse conjunto de escutar sua entidade e seguir o que ela diz é a sua libertação. E aí você vai ter o desenvolvimento necessário. Só que para isso, um líder espiritual deve conhecer, deve ter cultura religiosa. Religião tem uma lógica. Se uma manifestação sua disser para você fazer algo, deve ter uma lógica. Exemplo negativo: uma manifestação tua ou do teu líder espiritual diz a você que você deve uma obrigação e essa obrigação vai custar caro. E você não tem todo o dinheiro ou é todo o dinheiro que você tem. Espere aí. Essa manifestação não é um santo, não é uma iluminação que vem te proteger, que é teu guia, teu protetor. Como é que teu protetor vai pedir o que tu não tem? Ou pedir tudo o que você tem? Ou pedir o que você vai ter que dar e vai ficar em dificuldade? Ele veio te proteger ou veio te destruir? É um santo ou um demônio? O que é ele? Eu acredito que é um santo, que é uma manifestação de luz. E por ser uma manifestação de luz, ele vem me orientar e também orientar as pessoas que precisam de ajuda. Mas nunca fazendo nada para me destruir e nada para destruir a pessoa a quem ele está dando a consulta. Porque senão, não é um ser de luz. Eu vejo muitas sessões onde a luz quase é inexistente. E eu sempre pergunto, por quê? A sessão de Exu é meia luz. Qual razão? E as razões que me deram até hoje é: Exu não gosta de luz. Mas espere aí. Se Exu é uma iluminação, como uma iluminação não gosta de luz? Qual a razão? Nós já vestimos roupas que não são nossas, chapéus que não são nossos, alguns usam bengalas que não são nossos, que são deles. Então, nós cedemos ao gosto da manifestação para que ele fique de uma forma agradável. Nós damos a ele o que ele quer beber, o que ele quer fumar. E muitas vezes, como eu, não gosto de jeito nenhum de bebida alcoólica. Mas assim mesmo, nós damos a ele. Então nós cedemos ao santo
ou a manifestação de luz para que ela se sinta mais à vontade. Até porque a grande pergunta que sempre fazem é por que a grande maioria dos Exus bebem e fumam? A grande maioria dos Exus bebem e fumam porque eles são espíritos de luz. E por ser espírito de luz, quando eles incorporam no seu corpo, no meu corpo, eles ficam no ar. E eles são seres terrenos. Com o cigarro ou a bebida, eles assentam. E assentando no local onde estão trabalhando, eles criam o conhecimento do momento da vida, do momento que aqueles que ele vai atender estão vivendo, nesse mundo atual. A partir daí, ele tem condições de orientar a pessoa. Exu não viveu no tempo que tinha carro, que tinha telefone, celular. Ele precisa se ambientar ao mundo moderno. E para isso, ele precisa receber alguma coisa terrena. E aí entra a bebida e o cigarro. Ah, mas eu não gostaria de dar bebida. Dá água. Qual é o problema de Exu beber água? Nenhum, né? É terreno. Ele pode ficar no mundo o tempo que for necessário bebendo água, não fumando. Mas isso é orientação de líder espiritual. É conhecer, é passar a evolução do conhecimento àqueles que trabalham na casa. E eu não tenho a crença de que você trabalhar religião, umbanda e quimbanda, então os orixás e os exus, que você vai conseguir trabalhar estando no caminho errado. Exemplo, eu não tenho crença que você trafique o dia todo e à noite vai receber um santo no terreiro. Que você roube, que seja um assassino e vai receber um Exu ou um orixá no terreiro. Já chegou até minha casa pessoas alcoólatras, viciados, e disseram assim: Luiz, gostaria de trabalhar na sua casa. Pois bem, não há problema nenhum, mas você não pode começar a trabalhar na religião se você tem problemas graves. Você tem que primeiro consertar os problemas através do líder, com a ajuda do líder da comunidade da terreira, ter apoio para parar com seus vícios, parar com seus erros, e após isso, após o conserto desses erros, você entrar e começar a trabalhar. Eu não tenho a crença, não consigo acreditar que você vai agir errado o dia todo ou o tempo todo e à noite vai para o terreiro receber uma entidade de luz. Da mesma forma que eu condeno completamente você ir num templo religioso onde prega palavras de mestres religiosos e na porta do templo, da igreja, do terreiro, você fala mal dos outros. Realmente o que você é um religioso, que é aquela pessoa que pratica uma linha religiosa, ou você é um engodo? É um engodo? Uma enganação? Mas como é que você vive o seu dia a dia sabendo que você engana a si mesmo? Não é enganar aos outros. Enganar a si mesmo. Tentar enganar a si mesmo. Você já conseguiu enganar seu próprio espelho?
Não, né? A verdade absoluta está ali. Você a viu o tempo todo. O mundo pode evoluir. A religião, em certos aspectos, deve acompanhar a evolução, mas não sair de suas bases. A religião não é luzes, cores, laser, fumaça. A religião é linha vibracional. Tudo na religião é emissão de linhas vibracionais. E as pessoas perdem a ideia do que é uma linha vibracional. Ela influencia muito você no seu dia a dia. Se você emitir linhas vibracionais negativas, você vai amplificar o negativo. Eu sempre dou exemplo uma pessoa que tinha uma decisão judicial, aonde ela ia se encontrar com a pessoa inimiga dela. E ela passou um mês apavorada. Olha, Luiz, está chegando a hora, eu vou me encontrar com ele no fórum. Ele é agressivo, ele é estúpido. E eu dizia a ela, você está emitindo vibrações negativas sem necessidade nenhuma. Porque se você continuar emitindo, você vai amplificar e você vai passar dias pior. Teus dias vão ser um suplício. Passou 30 dias, ela foi no fórum, e minutos depois ela me liga, Luiz, estou feliz, aquele inimigo meu nem veio. Ótimo, e por quê? Você passou um mês mal, amplificando o mal dentro de você mesmo. Você deve ter o cuidado de, sempre quando as coisas não estiverem boas, respire fundo, relaxe e deixe as coisas acontecerem. Se você relaxar, você vai começar a pensar. Coisas ruins acontecem sempre quando você não pensa. Quando você para de pensar, tragédias e vibrações negativas acontecem e as coisas ficam piores. Nós precisamos urgentemente começar a trabalhar um mundo melhor. Nós precisamos urgentemente mudar o caminho da humanidade. Só que esse caminho da humanidade começa por nós. E essa é a parte difícil. Nós começarmos por nós. Nós sermos mais honestos, nós sermos mais sinceros, nós amarmos mais, nós conversarmos mais, nós tentar entender o outro, nós aceitarmos a diferença, aceitarmos as diferenças. Porque o católico seria meu inimigo? Porque o evangélico será meu inimigo? Porque o povo de nação será meu inimigo? Porque o povo de candomblé será meu inimigo? Porque o budista será meu inimigo? Porque pensa diferente? Porque sente diferente? No que eles influenciam a minha vida? Em nada. Eu continuo fazendo a minha vida,
seguindo meus conceitos, meus preceitos e minha religião. Qual o problema de uma outra pessoa seguir um outro caminho? Por essa casa, já passaram mais de 1000 pessoas nesses anos todos de religião que eu pratico. Todas essas mais de 1000 pessoas são meus amores. Hoje, alguns são umbandistas, outros foram para a nação, outros foram para o candomblé, outros são católicos, outros são evangélicos e alguns até ateus. O que me interessa em relação a eles? Uma coisa só. A única coisa que me interessa é que eles estejam felizes. Então, se alguém ligado a você, se algum vizinho teu, se algum irmão teu não é da sua religião, está feliz, ótimo. Se ele acredita em Jesus, em Buda, em Deus Horus, se ele acredita só em astrologia, está feliz, ótimo. Por que você vai ficar com ódio, com raiva, ou vai usar palavras agressivas em relação a eles? Você não quer felicidade? Eles também. Se você encontra na Umbanda a felicidade, eles encontraram em outras linhas religiosas. O que importa é que eles estejam felizes e você também. É essa linha de pensamento. Se você é de Umbanda e a base da Umbanda é paz e amor, por que você não pratica a paz e o amor? Qual é a razão de você estar numa religião e não seguir o que ela diz? A crença dessa religião. Se Exu é um ser de luz, como é que você usa Exu para fazer o mal? Ele é um ser de luz. Ser de luz não faz mal. Quem faz mal são seres da escuridão. Então, se o Exu diz que faz mal, ele não é um Exu. Ele é um quiumba, um egum disfarçado. Exu nunca vai fazer mal. Orixá, fazer mal, impensável. Impensável. Não vai fazer nunca. Então, não é orixá. O que o povo religioso precisa é orientação de base, é ter líderes que conheça religião, mas principalmente que conheça religiões, que saiba diferenciar uma linha de religião da outra, que saiba entender e saiba principalmente aceitar. Nós precisamos urgentemente de um mundo novo, um mundo de aceitação, um mundo de entendimento, um mundo de cultura religiosa, onde os verdadeiros líderes entendam o que estão falando. Que os verdadeiros líderes não digam tem que fazer porque tem que fazer. Que os líderes digam você deveria fazer por isso, isso e isso, e a explicação ser viável, ser palpável, ser entendível,
ter uma lógica. Tudo tem que ter uma lógica perfeita. Não é porque tem, porque eu mando, porque eu tenho uma guia imperial. Um líder espiritual tem que ter conhecimento, flexibilidade e principalmente dar liberdade aos seus seguidores, aos seguidores da sua linha religiosa. Não dar liberdade é perder, não dar liberdade é escravizar. E sempre escravos se rebelam, escravos fogem. O líder é tão humano quanto você, tem tanta força quanto você. As entidades deles não são mais fortes que a sua. São luz. Luz tem a mesma força. Então o respeito deve ser mútuo. A aceitação tem que ser mútuo. Os dois devem conversar. E se houver divergência, sim, ir atrás da lógica, da razão, da irmandade e do entendimento. Isso é ser religioso. Liberdade, cultura religiosa, entendimento, aceitação das diferenças e a lógica das divergências. Vamos pensar. Vamos pensar. Vamos encontrar o melhor caminho para, assim, cultivar e cultuar a religião como ela foi criada, mesmo que o mundo de lá para cá tenha mudado, evoluído, e ela teve que evoluir em parte. Mas em parte. E aos líderes religiosos, a eles cabe orientar, ensinar, explicar, ouvir, para que façamos líderes religiosos mais evoluídos, mais libertadores do seu semelhante. Que não haja escravização. Não tentem tornar pessoas em crentes. Crentes não servem para nada. Crentes no catolicismo, crentes na linha evangélica, crente budista, crente umbandista, crente de nação de candomblé não servem para nada. Crentes não pensam. É como a velha história de algumas linhas religiosas. Eu sou o pastor e vocês minhas ovelhas. Me desculpe, na Umbanda nunca vai ter ovelhas. Se eu sou pastor, aqueles que pertencem à minha linha são também pastores. Todos nós sem ovelhas. Sim, pastores, humanos livres, pensantes, religiosos e felizes. Até a próxima. Nos encontraremos novamente para falar, ouvir e pensar. Pensar. Quando você partir, você não vai levar ódio, ouro e nem a prepotência pelas pessoas que passaram pela sua vida. Você só vai levar o amor que sentiu por elas.